O Senhor os abençoe ricamente. Mwene anuwahise yakulu. Por favor, podemos colocar em pé Está pasta mana hamolu. para lermos as Santas Escrituras. Se kutanga isto kuisandu. Vamos a ler no livro de Número, capítulo 19, Mukanda wakalula capítulo 10. no seu verso 9. Ifunda yenyi uliva. Também e um homem limpo ajuntará a cinta da novilha e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ele guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. Lemos também Efésios capítulo 5, verso 25. Até 27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Se entregou por ela, para que a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Chumwe wechino aliose hanga chikapwe chisandu kutichi apalya. Vamos orar. Lemba Senhor Jesus Cristo, mwene Yesu Kristo não somos dignos watelele de dar uma palavra na nossa boca, tongola lumuliji mkanolye porque essa palavra é santa lumulino liji sandu e deve sair da boca santa. idatamba kufukila mwe mkano msandu
E a boca de Deus é o Espírito Santo. Ikano la zambi kali Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo, Taizanga Espírito Santo. somente ele fala conosco Ikaiya hanjika yetu. para nos abençoar, Mokutu kiswila. para nos alimentar, Mokutu lisa. para nos fortificar Mokutu takamisa. e para nos encher. Mokutu zalisa. Abençoa a tua palavra Kiswila que lijire. acabou de ser lida. Lile tufuka kiwa. Nos dá a interpretação. Tuehe ulungu niso. Tira o homem da cena, Chiza mutu mulimo. mas somente você, Deus, Aliozi wikaye na zambi. venha Pia. ter comunhão conosco. Kwenye ulani yetu. Como descia no Jardim de Edém, Wejize wambile muwande wendeni. descia cada tarde Wile kusunuka chingoloshi para chingoloshi. falar com Adão e Eva. Wakuhanjika ni alama E ni todo Eva. momento que havia comunhão, Ishimbu leso wapile kungama. havia vida. Wapile mono. E a tua palavra Ilishire. é a vida eterna. Ili mono wa mtolo. E disseste: Munakamba. vinde a mim, Yenu kuliya. vocês todos que estão cansados Yesu nazeya. e carregados, Nalemene eu na. vos aliviarei. Kalujiza ilemu. Na tua palavra Ilishire. tem grandes vitórias, Kumba chinen. porque disseste: Munakamba. lhes envia a minha palavra Watu mina e a lishire. minha palavra Lishire. lhes curou. Yauka. Pai Celestial, Ato marido. você próprio Ina mwene. é o pão da vida. Ilimbolo ya mono. Esse pão da vida Ilimbolo ya mono. que é diferente de fungo. Yalisa nishima. Disseste: Nakamba. quem comer minha carne Yoze makala msunya e wa. beber meu sangue Makano manyinga jabu. terá vida eterna. Makapwenye mono wa mtolo. Nos dá Wehe. o nosso pão de cada dia. Bolo yetu ya tangu. Água Eya. da tua palavra, Lishire. com o poder da tua palavra, Ndundo la lishire. nos purifica, Memese. nos lava, Sanyise. nos coloca e Nise. nos enche também. Kizalise na wa. Começa conosco Mutukanyi e yetu. vai terminar conosco. Manyisanyi yetu. Pedimos tudo Pedi Yesu. no nome de Jesus Jina la Cristo, Yesu Kristo. nosso Senhor Mwene wetu. e nosso Jina Salvador. mwina chetu. Amém. Amen. Podemos sentar. Hasa kupa. Já tínhamos terminado nossa pregação sobre a imposição das mãos. Ikamanisa kulu ku komshula chetu kusaika tomoko. Isso é verbo na verdade. Kamwene mwene. É uma pregação, Ili chuma komshula. acaba por pregação até na prática. Ise chakumanchina komshula kuhau kutulinga. Vocês meteram em prática a palavra de Deus. Batamba kulingila lishira zambi. A Bíblia disse: Biblia inambe. põe na prática a palavra de Deus Senu kulingila lishira zambi. e não pare só a ouvir. Senu mjitanga lishira zambi. Halose kana manisa wiki kumanyina wika muliva. Porque quem só está a ouvir Uyose wika unefu. e não meter na prática Kasolo kutsela mtanga. é tipo um homem Alingo yume mutu. que olhou no espelho, Yose watalile hakatalilo. viu a sua cara, Yamona ilifateje. depois de se olhar no espelho, Kuhau kulitala tuzulya. sem examinar onde está uma mancha, tem uma coisa para tirar, Ni jatamba kupakama chuma chipeka. mas se não fazer, Aliose nyingi então kutulinga. vai se esquecer como ele se viu. Kumanyi mafulama zali monanga Mas katalilo. a palavra de Deus Aliose lishira zambi. é o espelho que nós nos olhamos Likatalilo yose para takulitalila. comparar o que nós somos, Umwa kulitesa kumwana o que tetuli. nós deveríamos ser, Jeta tutambile kupa. segundo a vontade de Deus. Kulita lishira zambi. Posição das mãos, Kusaika chamoko. Deus. Upale wa zambi. Pratiquem isso Ingilenu yino. e nós vamos continuar a praticar, Yete mtununga. Mulingila. porque cada um tem a responsabilidade. Mutu ni mutu. Kalimkiteli. O serviço de imposição das mãos, Ulimo wa kusaika chamoko. os anciões colocam a mão Kuluana masaika moko. para consagrar, Umwa kuwaisa. para abençoar Umwa kukiswila. e para orar. Umwa kulemba. O profeta Samuel Profeta Samuel. consagrou Davi, Yakunjika Dawiti. que no futuro foi um grande rei, Dawiti atangwa kulutwa kwile um grande homem de Deus. umwemu kavumbi munene wa zambi. Quando te consagrar, Muze quando te makuwaisa. abençoar, Sema kiswila. que você fica relaxado, Yeshingo yena ulia chelele. deixa uma visão, Unga mkatalilo yomwene. porque está a dizer que Masamuka na mbengo. havia orar toda hora, Dawiti wakwile kulemba ola Yesu.
E de noite, umwala nikufuku jejuava, ile kulikamina kulya se consagrava. ile kulipemesa Importante lichaulemu para guardar sempre a atmosfera. umu wa kufunga kwa chipema Se você negligenciar, yena mulelesa vai perder a tua vitória. utokesa kumpache Então, shik quando David foi ungido, uzenda wicho kwile kusushila Deus lhe exaltou, zambia muzunvula Deus lhe abençoou. zambia mchiswila Moisés também oseneye impôs as mãos sobre Josué. yasaika moko hali yoshu E deve lhe substituir para continuar. yoshua tambile kusalakana umu wa kudunga niwe E a Bíblia declara aqui, Biblia quando Moisés orou muze Mose alembele e impôs as mãos sobre Josué, yasaikile moko hali Yoshua Josué ficou cheio do espírito de sabedoria. Yoshua yasala ton espírito ngalinjekela E ele também impôs as mãos sobre os filhos de José salele neye wasaikile moko hali ana ja Yosefu e declarou as bênçãos de Abraão para continuar a acompanhar esses filhos. yahanjika hanga kisu ya palahama ikakaule wase ana É tipo uma coisa simples, mas tem grande significado na vida da pessoa. iliwe chuma chilelo hanja moko hali yose chilinyi limefumbuka inene mwana wa mutu Jesus pegou as crianças, Yesu yakwata orou para ele e lhes impôs as mãos, yalembela nyasaika moko na forma deles consagrar. umulali wakawaisa E disse: não impede as crianças a virem a mim. nyamba ngwenyi kananwecha themba kwisakuli yami kananukanjisa E o apóstolo Paulo está nos dizer que também Timóteo foi imposto as mãos ikapostolo Paulo kanatulwesa ngone Timoteu wakwile kusaika moko para consagrar o dom que estava nele. umu wakuwaisa chawana chichakwile muli Timoteu É a aprovação dos mais velhos, dos anciãos. akwile kutaisa chamakulu ana Já no Novo Testamento, Jesus Cristo, nawa musendo wa Yesu Kristu fora da imposição das mãos para consagrar, para abençoar, hazela kusaika chamoko umu wakuwaisa kiswila Jesus coloca isso como uma doutrina dos crentes que crêem nele. Yesu kanasa inongwe imwe ndongo yakwakufulela muliye E todos que crerão, waje sema kafulela eis os sinais que lhes acompanharão. lai kili chino chitem chikakaula Expulsarão os demônios, akahuma mandemoneo porão a mão sobre os doentes, makasaika moko ali e mieshi os doentes serão curados. mieshi makaukiwa Jesus declarou que os doentes serão curados. Yesu yambango mieshi makaukiwa Isso não depende de você. aino kisolo kutala Você yena cumpre sua ordem, yena manu nawika shimbi mas Deus yose zambi vai entrar em ação. makanjila mulimu Deus é que liberta, zambi mwe Deus é wakula que salva zambi mwe wakula e mwina Deus é que cura. zambi mwe wakuuka Se vocês crerem em Jesus Cristo, yenu mnufulela muli Yesu os Kristu sinais devem vos acompanhar. ilai chanutamba kunukaula Igreja de Jesus Cristo kungulila cha Yesu é que Kristu recebeu essa doutrina chinachatambwile chino ndongo e assim chinacho deve nos acompanhar. tamba kukaula Deve nos acompanhar por quê? tamba kaula Porque nós somos crentes. umietu tupela Nós kufulela cremos em Jesus Cristo. tufulela Yesu Kristu Bem, ah e ele disse: yeyamba dão gratuitamente, ninu kaihane ya wana dão de graça, kaihane ya wana porque vocês também receberam de graça. umunyi yenu nakaitambula ya wana Não é para se vangloriar, heshimu mwa kulisata não é se mostrar. heshimu mwa kulilinga Eu que orei para fulano, yamya muna kalembela ngani por isso que ele ficou curado. shika ukiwa Não, não é tua glória. ha weshi uhenya we Nós oramos, tukakulemba impomos as mãos, saika mo a glória uhenya é de Jesus ukiwa Cristo. Yesu Kristo Branham yamba É preciso desentupir o cano ou canal. jatela kukosa hanju kuwazulula miyengo Nós temos canais yetu tulinyi para miyengo onde sai a virtude de Deus. juma kutukila nzundu ja zambi Olha só para Jesus Cristo. leno kama kuli Yesu Kristo A mulher que perdeu o sangue, hoyoze okulona tokesa manyinga só pegar na roupa dele, yeyoze pfoya mango wika mkwata mazalo jenyi imuza kwatile ku mazalo jenyi automaticamente ela ficou curada. usumukulume hazehene wa Quer ukule dizer, a energia, iche kwamba o nzundu poder de Deus nzundu ja zambi estava passando mesmo no canal da roupa. yakwile jina pali kila mumuyengo mazalo
Irmão Branham nos disse que Branham metuleza ngo quando estava numa vila, uzapwile mulimo limbo não foi necessário impor as mãos, chakatelele kusaika mo as pessoas vinham só tocar na roupa dele atwejile wikani kukwata estavam ficar curados. kapilekana ukiwa E ele disse, yeya mesmo o casaco que a irmã me comprou, yachipwe mwe kochi yose pangia vou mulani orar para nalemba Deus ungir esse casaco, Zambi para azujile Deus fazer também o mesmo. Zambi alingetunga tukuika Quer dizer, nalumbunuka Deus tem canal Zambi akwete miyengo a partir de nós palijila kuliye para operar moku kalakala maravilha gomokeso e a cura. uka Jesus Cristo Yesu Kristo é vivo. aliwa mono E esses canais, yino miye e o Abraão está dizendo, Branham kanam é nosso pensamento, kalima nyonga jetu são nossos sentimentos. ili kuiva chetu O sentimento, você não pode guardar sentimento negativo. kuiva wachitambile kulika chipi Quer dizer, nalumbunuka Jesus disse, Yesu yam pode ficar nervosa, muhasa kuiva uli pode ficar nervoso, muhasa kuiva uli mas Aliás, quando chegar à noite, uze mweta kufuku não dorme nervoso. kande upomba ni uli Os sentimentos negativos são kuiva chipi kulika chipi de tristeza, ni nyengo de cólera. ya uli Ah. Nós somos pomba. yete tuli tutele Dentro de nós não tem pilha de amargura. mukachi ketu mwakamine kastashisa Filho de Deus não guarda amargura. mwana wa zambi kashikufunga kastashi usasu Quando você guarda, prolongar com amargura, uze nyiye na muli nunga aquilo te mata, uli anjinyuka te usaso diminuir. inakushiha nyina Mas essa mulher de Jesus, yose yonopoya kwatwa kumazalu ja Yesu foi necessário o canal de tocar na roupa chatelele uze muyengo e a virtude de Deus tirou a doença. indundo ja zambi jimutiza ikola O pensamento ficar puro, ima nyonga jetu mapo o ape nosso sentimento for puro, i kuiva chetu mshimba mtupa chipema se nossa consciência não nos condenar, imana jetu kasolo kuhisa nossa consciência é livre de condenação. ana jetu kada kutusuka kuhisa Quer dizer, nalumbunuka não se consola dizer, não tem problema com ninguém. anda ulilembe sheka Que é causador de um problema. anda ulilembe sheka ni kwamba ngani shimulonga nyume haliose yena mana una Querer se ulikuwa kuni justificar. hamlonga Se tem alguma coisa amarga, haliose nyukuli chuma pikipi irmão Abraão está dizendo, umdana mikana seu irmão me fez o mal, nintumba ulianga upi se não vir pedir perdão, ikeshile kuita ukoneke Abraão disse que vai você brana mikana ngani yena yako ter com ele, ukaliwane ne disposto de lhe perdoar. munu kumkonekena Mas se você fez mal contra ele, haliose nyiyena ulinga upi haliye vai também ter com ele, yako na ukaliwane ne humilde, ulisunu para isa pedir perdão. kuita ukonekeno Mesmo se negar de perdoar, achifa nyima lituna kukonekena mesmo se não está disposto de te pedir achifa perdão, nyike shika munu mas você lhe diga aqui, assim que eu estava vindo, já te perdoei, mas somente queria te dizer, o que você fez não é bom. Se não tem coragem dele lhe falar, vai ajoelhar e ora para ele. Fala a Deus que, irmão, que ele me fez, Senhor Jesus, eu lhe perdoo. E você, Deus, também lhe perdoa, lhe tira esse mau pensamento. Amém? Por isso, devemos nos consagrar nossos membros, consagrar os nossos membros, consagrar os nossos membros, porque uma mulher casada, o corpo já não é mais dele, é do marido, segundo o gosto de um outro marido. E nós também para Cristo, os nossos membros não nos pertencem mais, são membros consagrados
ili ihanda mijimba ya kuhana kuli mwene. Deve saber bem consagrar as tuas mãos nas mãos do Senhor. Akutamba kunyingika kupemesa mokoje Para Deus te usar. hanga zambi akukalakalise. É preciso orar de uma maneira especial para dizer a Deus que eu entrego as minhas mãos Tatela kulemba umanyumwa mulali walisa kulweza zambi umanyumwa hana mokojambi. para impor Umwa kusaika sobre um doente. kusaika hali umwa mieji. Mas pode fazer isso. Aliose kuwa kulinga chino. Dar santo. Chakutamba kulifunga msantu. Mãos puras. Moko nange. Mãos santas. Moko asantu. Coração sem malícia, sem hipocrisia. Bunge keshuupi hanjulembe kese. Sem cólera, sem rancor. Akeshuuli hanjukole. Quando você vai orar, Ashika mzena mulemba. a tua oração Alembo je. vai ser agradável a Deus. Mapemena zambi. Mas se teu coração tem rancor, Aliose ni bunge ye ili nikole. tem amargura, Ili ni usasu. a tua oração não vai subir. Malembo je kunina. Vamos ler um pouco o Salmo, capítulo 24, Tutanga kehe masamu makumyali niwana. de 3 até 6. Itatu do sambano. Salmo 3. Masamu makumyali niwana kutangila itatu. Salmo 24, 3. Masamu makumyali niwana kutangila itatu. Então a perguntar: Anahula. quem subirá ao monte do Senhor? Iya makanduka hamulundu wa Yehova. Ou quem estará no seu lugar santo? Hanji iya makapwa uma mwenye msandu. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Yose uli nyumoko apema nyumbunge ya kulinanga. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Yose katwalile mbunge yenyi kuyuma ya mokomoko nikalishingile mahuza. É verdade mesmo, Jamwene mwene lume. mas está a jurar enganosamente. Haliose kuna lishinga ni mahuza. Não, Ha. a boca não pode chamar o nome do Senhor e o Senhor responder. Analino lyane lisitukuhasa kusanyika jina la mwene kulula. Mãos limpas, Moko pureza nas tuas mãos, ukwanyunangi moko je. coração puro e sincero. Imbonge itomani ya mwene. Deus gosta assim. Zambi kakusanga chena. Deus vai operar poderosamente. Ni zambi makalakala ndundo jeswe. Algo Yinguli chuma linati. Ichize. não vai te ajudar em nada. Shikwasa nchimwe. João capítulo 3, Kanda utangwa Yohana kapitulo 3. versículo 21. Ifunda makumyali mikasha. Amados, Ndumbwa zango. se o nosso coração não nos condena, Mbunge jetu kistola kutuhisa. temos confiança para com Deus. Yuli nishinda kenyo ni zambi. Qualquer coisa que lhe pedirmos, Umateso ato mtumwita. dele a receberemos. Mutuka chitambula kuliye. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos Umuntu akufunga shimbi jenyi. e fazemos o que é agradável à sua vista. Itwa kulinga yuma ize ya kupemena kumeso jenyi. Faz sempre Inga lume upeme. bem, Chikwe malembo je. vai agradar a Deus. Akapemena zambi. 1 Timóteo capítulo 2, Kanda utangu. Timoteo kapitulo ya. versículo 8. Ifunda naki. Irmão santa, Ungalume nyumako asante. sem ira, Eshi asu hatuteni. ore. Uli. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Unazange malunga kalembe. Weswako nikuzundula moko asandu. Eshi utenu hanji. Uhangujola. Se antes de levantar as tuas mãos, Kwamba kulutela kuzundula moko je. tenha já certeza Wakulume nishinda que kenyo. teu coração Nimbungeye. e tuas mãos Moko je. são santas Ali asante. e sem ira. Nyakeshi uli.
Por isso, um crente da mensagem, ashika umwe ngakufurela lusamba uma pessoa nascida de novo, umuntu wakusemuka jaha não bate mulher. usikulamba pho Como é que a mesma mulher que você bateu, utipho yomwene yena quando ficar doente, como que vai orar para ela com as mesmas mãos? muze mayise kuti mwasa kumulembelana moko wawethu Não vai funcionar. kukalakala Então, deve guardar as mãos puras. ashika tatamba kufunga moko sandu Estamos a querer tirar os ensinamentos denominacionais, nazange tutize malongeso aikulula ya mashina imitar a Marcos 16 só para os pastores. waza nakaselangiza marko kumi nyisambano wika kakalakala tufunga Marcos 16 é para todo que crê. marko kumi nyisambano kalikuli wazeso mafurela Impor as mãos não tem só um grupo específico que deve fazer. usaika moko tashuika nchuma chizavu chacho tasa kulinga Você também, irmã, yena panyi as tuas mãos, mokoshe Deus não te deu zambi só akakuhela para cozinhar, wika só para levantar e mostrar dedo. wika ukasuti Mas masolo moko Deus pode usar as tuas mãos poderosamente. alioze zambi masakalakalila moko jenyi dundo Um dia, umetangu estava a chamar fila da oração. dumubirana mikapiga na stanyika mulongo wa malemba Quando chamaram uma pessoa, muza stanyikine ume mutu estava a pedir irmão para namorar para ele. kuleteka na zangeze ntumbrana memlambe Uma irmã que estava de lado ume pange bwile kusesa sentiu a conduta aqui. yeva kusongoela Vai lhe impor as mãos. yako kamsaike moko Impor as mãos na pessoa que está ao teu lado. kusaika moko hali mutu yoze likusalile Quando orou, ela muza mulembelele pôs as mãos, kusaika moko mas mesmo assim ela insistiu para vir à frente. halioza tukweche nacho yiwashinjilile Deus te revelar, irmão Branham aqui. zambi ya solo la kulintumbubrana Já oraram para ti akulembelanga e já estás curado. ukiwanga kulu Alguém te impôs as mãos que sim. umwe yoze kusaikanga moko ni ewa Por isso, nossas irmãs ashika mapangi jetu saem da religião. tukenu muwailo Não fica na atitude de um membro só da igreja. anda nutwaminyina mukubwa chakupa wika ume mutu A mensagem não veio juntar pessoas na igreja, lusango kakejile kukunga tulukungulwika mas a mensagem yoze lusango nos trouxe yatuneha outro nível superior. tuneha mchuma tusuda muchiko cha mwilu Devem chegar lá. yatamba kuhitaji tachizundamo Irmão Abraão está a perguntar: dana mkana hula se a fé de impor as mãos sobre o doente não tens, iumfulelo kusaika moko hali miyejo shinao que vai ter a fé de ir no arrebatamento? muchimu hasa kupadi umfulelo kuyamkusesuka Essas são pequenas experiências, achino chilitesoko chikehe sobremesas, ha ayise yakuwezela yakusala kupesa yakuwezela Jó 16, verso 16. Jó capítulo 16, versículo 16. yombi kapitulo 17 kutangira 17 O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. umeso jami unachili ni lila indaizo yami inala yapwi Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração, kipwe chocho ukupilo wakuhi kumoko jami ulemba chami jinapeme Deus gosta de ouvir oração de uma pessoa sincera. zambi kakuzanga kuiva malembo ja umwe mutu mko mwene mwene Por isso o anjo disse nessa era: ashika mgelo ya hanjika mino kakonte Branham, branam se você levar as pessoas a te crer, yena mutu ala atumbu kufurela levar pessoas para te crer, wala atumbu kufurela quer dizer lumunuka as pessoas ter confiança em você. atukali nshinda kanyo yena Onde que você vive? uzena Na wotwa casa, uzuolie na tua família, semkoche no meio das pessoas que te rodeiam. katika tuwaza Eles kushirika devem ter confiança aqui. etamba kuba nshinda kanyo Nós yetu somos pecadores. tulifulu Mas aliose é iye uma mulher santa. yekali umepombu sana
Nesse problema, uno mulongo é preciso lhe falar atamba para kumulweza ela orar para nós. aí atulembele Crê. fuliela Branham me disse que Branham vocês devem crer no vosso pastor, leno chanitamba kufuliela kutika funga kenu ter a fé nele. kwa nyufuliela wenu muliye Nele como quem? muliye ngwe Não é nele como Salvador, weshingwe mas ter a fé no vosso pastor. Yoze kwa nyufuliela kutika funga kenu weka vumbi kazambi Nós todos etwesu somos servos de Deus, uli vumbi ja zambi apesar que temos responsabilidade diferente. achikwenyite tukwete iteli alisa Vocês também yenu na são wa servos de Deus. uli vumbi amaposha zambi Maria Maria disse ao anjo Gabriel que yoza mngelo Gabriel ngo não sei, nanyingikini não conheço nenhum homem. nanyingikini nyita kana Quer dizer, nunca namorei na minha vida, mutipomba kama nyilunga mwono wami mas alioza sou a serva do Senhor, uli ndungo wa que me Paulo seja feita segundo a tua vontade. lingi wenyu kulita nyupale wenyu Serva, ndungo wa Paulo vira a Deus. kulikana kala kalila zambi Branham Se você levar o povo a te crer yena mutwala tumukufuliela e se for sincero, orando, mupwa wajika kwa umwene mkuleva o mwene. Muita gente não são sincera, atwanji kesha twa umwene mas querem orar aliosikana sana kulemba e ralhar o demônio. yikutenu kina ndemoneo Se há coisa que demônio não gosta, yikulichuma kisa ndemoneo keshikuzanga se você é hipócrita, yena ulichilembekesa mas você está ali ralhando, alioze unamtenu kina vai tirar roupa, makuzula masalo vai ficar maluco. sala kisalu Sim, eu o filho do sacerdote ana já sacerdote encontraram um endemoniado yawana e começaram a lhe dizer que, em nome de Jesus, jina la Yesu Paulo prega, Mose Paulo demônio sai. demoneo sai Os demônios disseram aqui, demoneo yamba vocês não. yenu ka Nós conhecemos quem é Paulo, yetu tonyingika nós conhecemos quem é Jesus Cristo. tonyingika Yesu Kristo E vocês são quem? yenu halioza Nós luliaya também somos do tabernáculo do pastor René. Não, ha eles pegaram, yakwata eles suraram. yailamba Demônio, na demoneo força. demoneo kakwata Mas quando você é santo, alioza nyina uli mstari irmão Abraão disse que se você guardar tua língua pura, yena mufunga se limilia você guardar teu lábio puro, iu mufunga mifumbo yoye no citar o nome de Jesus uze Cristo, mutongola jina aquilo sai como uma bomba atômica. kangwe mwetenda zundu E o profeta diz: profeta yako se os crentes yiye akakufuliela conhecessem tekakahasa kunyingika que Deus lhes deu uma grande arma poderosa, zambi yahe umeuta unene wa nzundu que é a oração, wenao malembo a oração do justo. malembo jamkaululi Os seus efeitos são muito grandes. lingiliwota maunene kuhyana Por isso a mão do cristão, eshika moko as mãos de uma cristã, moko ja mkristo walungu não wapo pega coisa à toa, não faz coisa à toa. kulinga chuma Controla sempre, será que o que tu vai fazer eshika chakutamba kutalatala nyingi para agradar a Deus? ilingo ya china pemena zambi nyi Se arrependa. onyeke Se você derramava o sangue, yena upile kumwanga manyinga não derrama mais o sangue. na umwanga nao manyinga Isaías capítulo 1, Isaya kapitulo kashi versículo 15. ifunda 15 Por isso, quando estendeis as vossas mãos e escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. muze munuzoza moko jetu mungunuswekela meso jami ikwe munulemba lembye tikunuiva moko jenu hazala manyinga
lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Sanenu ipemeseni izenu chechipi taitanga yenu kumesojami itwaminenu kulinga chipi. Deus Zambi vai operar. kulinga Deus zambi não vai falhar na sua palavra. kuhona kulijireni. O irmão ia perguntar no irmão Brana, Dumbu yaya kuhula kulikumbubrana tem um pecado que não vai conseguir deixar. lijimashiri jitasolo kuhasa kujecha Vou fazer como? chimungulinga Estou sempre a cair. kunanunga Estou sempre a cair nesse pecado. kunanunga mkulimbuka lume mino shiri O irmão Abraão disse, kumbrana miya coloca isaku o escudo lukepwe ao lado que usali você está fraco. ize yena unalele Se que o pecado vai vir, zechananga shiri mushizi lhe trava kujimike com o escudo. lukepwe Sabe quem é o nosso escudo? nanyika lukepwe wetu O nosso escudo lukepwe wetu é o Senhor Jesus mwene Cristo. Yesu Kristo. E Jesus Cristo Yesu Kristo é a sua palavra. ililishireni Isso que Jesus fazia. yenayo Yesu akwile kuli Na sua tentação, Yesu kuche Jesus repetia sempre: Yesu akwile kufunyira não, a palavra de Deus diz assim. hali zile zambi Não, Satanás, a palavra de Deus diz assim. Satana lishireni Não, demônio, a palavra de Deus diz assim. Não, Satanás, está escrito. Está escrito. Está escrito. nasonewa E Jesus venceu. Yesu yakumba Isso na pregação, ashika mkambujoni na sua presença. usoloka che Pregado dia 9 de 9/62. kambujola mtango ala mkili Irmão Abraão está dizendo assim: coloca Cristo entre você e o pecado. Gumbrana mkanambia chino ngoni saku Kristu katika yena ishiri Coloca Cristo saku Kristu entre você katika yena e o pecado que te possui muito. ishiri zija kuzuka chini Quer dizer, alumbunuka quando a tentação chegar, zeche saku mchizi diga que não, imangunyika eu sou filho de ya Deus. mngili mwana wa Sam Quando a tentação te dá mais pressão, uze chese kumtukushingila você diga não, ina mangunyika não quero, kesangile tenho que viver na santidade. kama musa A palavra não me permite isso. solo kutaiza kulinga yina Meu corpo jimba wa é o templo do Espírito Santo. tembele Espírito Santo Se você resistir assim várias vezes, yene lume mulimika iso inji kwa chena a Bíblia disse que Biblia inambia Satanás vai fugir Satana machina longe de você. suku ni Resiste ao diabo ikanyilia com uma fé firme umeufule lo e ele fugirá yema kachina longe de você. suku ni yena Ele vai fugir, yema china porque ele com a palavra uyenyilishi não lhe aguenta. yesu kuhasa kuhumikiza nali Ele sempre é derrotado. ye ka kumba lume Pega sempre na palavra de Deus. wachina lume wikali jira zambi Mesmo seus amigos te rir, achikwenye masepa makuseha mesmo se as pessoas te se achikwenye zombar, atu makukeguna persevera yongonona na palavra de Deus. jira zambi Que Deus abençoe. zambi waise Então, hoje, ashika msono queria só introduzir um pouco samanga kutuka wiki outra pregação, wakushola chiko o filtro de um homem pensante. ingo wa ume mutu kwa Ngakanawa, manyonga kanao ela. O filtro de um homem pensante. kanyingo wa ume mutu kwa kunyonga No número que acabamos de ler, walula mzika tufuka ni kutanga capítulo 19, vitulu 10 liva versículo 9, ifunda liva está nos dizer que anatuleza ngo o sacerdote sacerdote deveria pegar cinza. watambile kwata uto Depois vamos aprofundar isso. waho kwakunuka nyini Da novilha, depois dele queimar. wachimbembe kuwaho mocha E ele devia trazer aquela cinza, ye chamtambile kuneha waze misturar com água. ujinga nyimeya E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha yume mutu yose unapeme akakunge uto wachimbembe e a porá fora do arraial
num lugar limpo, ye akautulike haze da chilombo homa hapema vão meter num vaso limpo akausa mchuma chikwatilo chipema e ficará lá. akaufungile Ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água de separação e de expiação. akaufungile kuchikungulwile cha Israele ukulinga nawo meya akupemesa no luchisa Quer dizer, nalumunuka pegava aquela água com cinza, apwile kukwata wase meya kuchinga nyuto vão meter num vaso, asa mchuma chikwatilo e se alguém pecou, yume e kafulumuna vão santificar e purificar masela kusantu nikupemesa com aquela água misturada com cinza. pemesa nyuwase meya akuchinga nyuto Irmão Branham foi pegar também Éfeso capítulo 5, umubrana ile nao kukwata Efeso kapitulo 5 já no versículo 6 ele diz, está dito, mifunda isambano ikanambe Jesus Cristo se igreja. Yesu Kristo yalihana kugulila chenye Marido, amai vossas mulheres, malunga nukazange como mapoche Cristo amou a sua igreja wekise chene Kristo azangile e tukulila se sacrificou por ela. yalihana numumu kugulila Já no versículo 26, kapila mifunda ele disse que yeyambango pelo seu sangue, mwamanyinga je pela água, mwameya santificou yapemesa e purificou a yasela igreja, yasela de tal kusangila maneira que a igreja fica yapemesa tukungulila mulali uze tukungulila chipwe sem mancha, yakeshi chipek sem mácula, yakeshi uma igreja santa, uma igreja pura. tukungulila cha unange Santo. sana É verdade. mwene Água meya de lavagem, akusanyisana água meya da purificação, kupemesano água de santificação. kupemesano Irmão Branham pegou esses dois versículos numbubrana miya kwata jino toshi jai e pegou o filtro de um homem pensante. yambujola ha kutwa mulonga kanyingo wa umwe muntu pakunonga Deixa ainda esclarecer ao povo de Deus achechenu kuchisehelwaza kuliana cha zambi o que é um filtro. kanyingo chilitumachika O filtro kanyingo é um material usado chili chimwe chikumba cha kukalakalila para separar umwe kuhandununa ou para reter substâncias anti mumwe kukwata ihanda indesejáveis yize kazangili ou para reter impureza anti mumwe kukwata luchisa e deixar passar o que nós desejamos. kupalikisa izetu tunazangi Exemplo, naqueles tempos que vendia utilweza wase mashiko apile kulanyisa chá avulso assim de folhas, apile kulanyisa sha yoze wa que kusasa não vinha em pacote. yoze kapile kuiza Então nossas mães metiam só chá na água, kumanya mama apile kusa sha wika mumei mas antes de servir, yoze kulutula kumuhana as mães utilizavam uma peneira mama apile nukalakalila umeka nyingo e metia chá apile kusa sha para peneirar, mwa kunyunga para filtrar, mwa kunyunga para que aqueles lixos, umu yoze luchisa substâncias não desejadas, ihanda luchisa ese kazangi vão deitar. kaimbile E chá limpo sha yoze era servido. na apile kusa kumesa Também existe filtro de café. na wakatwama umeka nyingo wa kafe Grande restaurante, ure eles fazem aquele café amargo. aikakulinga yose kafe sasu E eles têm um filtro pequeno, ayo kafe umeka nyingo onde é que eles fazem passar yose akupalikisila o café que ferveram. kafe yose Depois de tirar só café limpo, wakuchiza yose kafe vão te servir. makwayeni E aqueles lixos que ficam, chisa masala eles deixam para fora. ayo mamu mbila haze É o filtro. alika nyingo Então, o filtro, umanyika nyingo mesmo a peneira, achipeka nyingo faz o mesmo trabalho. akulingane mulimo muwiki Na cozinha da peneira, isambwe neka nyingo é para peneirar, akawa mwa kunyunga é para tirar lixo, kuchiza luchisa é para purificar, mwa kupemesa é para tirar impureza. mwa kuchiza luchisa Então, irmão Branham deu esse tema, umanyi ndumbrana miyapo nyuno mutwa mulonga filtro de um homem kanyingo umwe mutu pensante, kunyonga
Afinal, mani nós somos homens, eti tuli atu somos pessoas, tuli atu mas temos filtro yose tukweteka nyingo para peneirar, wakunyunga para não deixar jina o kuyeja lixo e impureza passar e entrar. kisa haga njile 1 Coríntios capítulo 6, ukanda utangwa Korinto kapituli versículo 18. mifunda kuminyinaka Apóstolo Paulo está dizendo assim: Apóstolo Paulo kanambe chini hoje da fornicação. chinenu utanji Tem pecados ulishini que você pode ainda ficar aí a conversar, a resistir. jize yena muhasa hanju kutwama hazeni kuhanjeka tika Mas para fornicação, alioze mumo se utanji você não se afastar, ni yena kusolo irmão Abraão disse, mesmo se você está cheia do Espírito Santo, wachipa ni yena unazala toni Espírito e Santo o Espírito Santo está despejado, está Ni caindo no Espírito chão. Santo niko kana mwangana hashi Se você brincar com as ni mulheres, yena moya mapo se encostar muito, muli vai cair. mulimbuka Se você brincar com os ni homens, yena moya malungu vai cair. mulimbuka Por isso, uma mulher ashika que umepo tem muita confiança com homens yote wakuhana shimbuli é uma mulher bali umepo walisi Eita. okutalaka nawe contando os homens. ikali mkati É wa malungu. agora Rádio 5. Wina hapa tisaji 5 Quando se encontra no meio das mulheres, uze mambo mkati kama ponya já não quer. Não, um homem no meio das mulheres já não tem mais vontade de sair lá. Olha, não, foge da fornicação. upangala José, Yosef com a mulher do Potifar, hola Potifar não era uma mulher feia. kapile umepo mupi A mulher do Potifar hola Potifar era uma mulher bonita. kapile umepo mupi Única solução, como ficaram só os dois. O general Potifar estava no trabalho, José estava em casa, mas essa mulher estava dando muita confiança no José. José estava a lhe controlar. Yosef kapile namtalatala Basta conversar, ela se encosta muito. yema kunta José está a lhe controlar e está a ver kana temona a posição umanyino para onde uri fugiu. chinyina amen Uma mulher possuída pelo espírito de fornicação. Um homem possuído pelo espírito de fornicação não se para com ele próximo. Profeta diz: um homem e uma mulher, um homem alheio, mulher alheia, se encontrar distante, onde não tem homens, onde não tem pessoas, Satanás, o general Satanás, comandante Satanás, no quartel-geral dele, Satanás tem um demônio chamado comando. Se vocês permanecerem muito lá sozinhos, pode ser de noite, pode ser de dia. Por isso, escute aqui. Como é que os crescidos lhes deixa dormir no mesmo quarto? Será que vocês estão a pensar mesmo bem? Lamento. Brano me disse que aquele demônio sai do inferno com a missão de ungir. É o homem, é a mulher, e os dois ficam tipo bêbados. Não haverá mais forma de como se defender. O melhor é fazer o quê? Foge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas
o que fornica yose wakisa kupanga peca contra o seu próprio corpo. kushirika ja kufulumuna mjimba wenyu mwene. É preciso fugir. Adela kuchina José fugiu, Yosefu ya china mas Sansão, aliweza masoni ele dizia, não, eu estou cheio do poder de Deus. Não, a mulher não vai fazer nada. José tinha feito bem para fugir, Yosefu walikile umtana mas Sansão que ficou aliweza masoni com o poder dele de Deus, junto gente ya zambi morreu. yafa. É uma grande lição. Limelongeso linene Verso a seguir, funda unasula verso 19. funda 10 iliva. Oh, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Kuna nyingi kinengo mjimba wenu unapotembelea Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em vós, Espírito Santo yose wakama mulienu proveniente de Deus, yose wakufukila kuli zambi que não sois de vós mesmo. iwa yenu eneko. O nosso corpo Mjimba wetu é o templo do Espírito Santo. ilitembelea Espírito O Santo. Espírito Santo que vem de Deus. Espírito Santo yose wakufukila kuli zambi. Devemos guardar o nosso corpo santo. Tamba kufunga mjimba wetu santo. Então é preciso uma peneira, Ashika chatela umeka é preciso um filtro tela umeka nyingo que tira o lixo antes de entrar no nosso corpo. kujila mjimba wetu Porque foste comprado umu inuna pukula por um grande preço. ndando inene Glorificai, pois, eshika a Deus no vosso corpo zambi mjimba yenu e no vosso espírito, mu espírito yenu os que pertencem a Deus. Yesu ambala O jazambi teu corpo pertence a Deus, o teu espírito pertence a Deus, a tua vida pertence a Deus. kuna tala zambi Então Deus é o Senhor, eshika zambi kali mwene Mwene, o dono de tudo. mwene mkwa Yesu E nessa pregação, chino kwa mshoni irmão Branham umubrana falou ainda que o evangelista Billy Graham yachihanjika tanguni kwa mshola Billy Graham também falando sobre o filtro kuhanjikila hakanyingo de um homem pensante, umwe mutu yose mkwa kunyonga que esse termo foi da publicidade uno muhanjikila wapwile mumwa kutwala wakusana uhalwazi sobre um pacote, sobre um maço de cigarro, umwe mukanda wa maço de cigarro, embalagem de cigarro, anji mwenjeke ya makanja para chamar a atenção dos fumadores de cigarro. umu wa kukoka wacha waza kushipa makanja E fazem publicidade para os fumadores comprar mais cigarro. kwa bushola mumu hanga akabulanda makanya E estavam falando sobre o filtro de um homem que reflete, que pensante. kana hanjikila hakanyingo umwe mutu kwa kunyonga E a publicidade é essa. kwa bushola tenacho O filtro de um homem pensante. kanyingo umwe mutu kwa kunyonga E o gosto de um homem que fuma. kuzanga chapwile ya umwe mutu yose O filtro de um homem pensante. kanyingo umwe mutu wa E kunyonga o sabor uye de um fumador. wa umwe kwa kushipa Foi a publicidade. chapwile kuya kwa bushola Afinal, o evangelista Billy Graham também não gostou. umanyi kwa bushola biligranyane kakasangile Na pregação, visão de Patmos. kwa bushola usolelo wa pata Pedimos para projetar. nechanga nusajile afuji Pregado por dia 4 de 12, kwa bushola mtambala mtuana mwezi wa 10 no ano 60. mwaka 10 Essa foi a constatação achi chapwile kutala kumona chize Billy Branham ambusholele Billy Graham. Billy Graham Billy Graham. Veja essa observação sobre essa publicidade. yalinga kushinda Kenya chenye kutala
achiza naye kakasangila E Billy Graham disse: é uma mentira do diabo. Billy Graham myamba ngwenyi chili kali mahusa chaliapo Parágrafo 120. ifunda lukhama ni makumi ali Irmão Abraão está a perguntar: Branham kanahula quantos de vocês ouviram Billy Graham hoje? angai hali yenwe na evanga Billy Graham sono E Billy Graham estava a pregar ni kwamba Billy Graham e estava a falar sobre essa publicidade, ni kapile kana hanchikila sobre o cigarro. kanyo Foi um maravilhoso sermão que ele pregou yapuile kimwe kwa mshola chipema kana kamshola sobre como as pessoas acreditam numa mentira. kuchi atwa kutaiza hamwe mahuza Quer dizer, os fabricantes de cigarro kwamba akakulinga makanya disseram aqui: yambango o cigarro agora alapila não é aquele direito, só está fumando, todo fumo está a entrar. shiwase na umuhasalu mekuno esto kana njila Mas alapila já tem filtro, aliose hapo kulinyume filtro do homem pensante kanyo ume mutu kwa kunyonga e o sabor uye do fumador. wa yose kwa kushipa Não li isso, estava no outro. Foi um maravilhoso sermão que ele pregou apuile ume mutu mloga upema uzana kamshola sobre como as pessoas acreditam numa mentira. kuchi Avança. atwa kutaiza hamwe mahuza E as pessoas persistem nessa mentira ni atumati wa minyina muano mahuza e até se justifica mahasa kuneha usambilo pensando que kunyonga ngo estão fazendo o que é certo. kana linga chuma chingunu Ele disse yeyamba que o público americano, o povo americano, atwa kwa Amerika aceita o slogan: akutaiza mchikilo yambo filtro de um homem sábio, kanyingo umwe mutu kwa malinjekele o cigarro do fumador, makanya kwa kushipa aceitando uma dessas mentiras do diabo, kutaiza kuwano mahuza lyapo em vez de considerar que é logo, sabwa mwenengweni kalichizaluka que yose é logo quem fuma algo assim como cigarro, kalichizaluke yose cara te repuque que chimana, wahepuke keshimani tenta se fazer dele um homem sábio. alilinga ngapo nge umwe mutu kwa malinjekele kulika nyingo nomunangwe wishisolo kunjila seiye alikehepuke Mas ele é um insensato, é um insensato, kwa kushipa kali umwe chihepuke é um louco, ali umwe chizaluke pois fuma algo cheio de morte. mumu kana shipa tume chuma chize chinazala toli kufa Dá fumar algo que está cheio de câncer kana shipa tume chuma chinazala e toli muita outra coisa, ikola ikona wa colocando isso no seu próprio pulmão. kundisa ino mkati kaihunguhungo ye Isso é tolice. aino uli uzaluke Não existe filtro de homem sábio. watwamine kanyingo mutu Um homem sábio não fuma essas coisas. mutu kwa malinjekela keshukushipa ino yuma Não há vida fora de Ortei. weshi Ortelis 92. weshi mono hazela ortez Ou algo semelhante. hanjingwe chuma che alispa Mas não há vida fora de Cristo. hayose kwa shimono hazela Kristo Cristo, essa é a verdadeira vida. Kristo wena mwe mono mwene mwene O filtro de um homem que pensa. kanyingo wa ume mutu yose wa kunyonga Então vamos a ler a prisão aí. ikatupanga Daqui a nada já vamos avançar. shimba kehe É verdade, irmãos. ya mwene manzungu Mesmo Billy Graham achipo ya Billy Graham declarou essas coisas todas. yahanjeka ino yuma yesu Disse que não tem filtro aí. yamba kwenye hazisha tupe nyume kanyingo Estão a mentir o povo kana americano. lyonga acha kwa Amerika Então continua sempre a desmentir. kana nunga lume E eles estão mbali a aceitar nayo kana taiza porque gostam de fumar. kazanga kushipa
enquanto he estão a shimbriyat lhes matar, kana shiha estão a fumar a morte, kana shipa estão a fumar doença, kana shipa ikola estão a fumar doença nos kana pulmões deles. shipa ikola muihungu yo. Amém, irmãos? Então agora continuamos agora com a própria brochura, Filtro de um Homem Pensar. La pila nanunga ni kwa bjola dene cha ngoma mutu kwa bjonga Começando acho no parágrafo 36, kutukila ifunda kumi tatu sabadu. onde é que o irmão Abraão está a explicar Azendumu brana manalunguruna como ele encontrou essa inspiração de meter o tema de um filtro. ujia wanyono himino wa kusaunu kwa plonga. Como é que encontrou isso aonde? Brana kayuana. Amém? Am. Encontrou nessa publicidade de mentira. Na kayuana kwa bjola za mahuza. Então, irmão Abraão Shikatu brana tinha ido na caça ile kunyanga e foi naquela montanha yaya kuze mulundu onde que irmão Abraão uma vez orava, kuze ndumu brana mitsohapila na leva assustou tungumuka um homem que lhe disse: mutu yoso kulese o Jeová do Antigo Testamento Yehova é musendo Jesus Cristo no Novo Yesu Testamento. Kristo musendo waha É na mesma montanha uri kumulundu que irmão we Abraão tinha muita experiência ndumu brana mapule espiritual da terceira puxada, ya espírito cha kokewa cha mtitatu 10 quilos. ya angel E também inawa é onde que o Senhor lhe revelou os 7 selos. inawa kumulundu kuze ndumu ana Então irmão Abraão foi na caça. yeshika ndumu brana Quando chegou no mesmo sítio, za hetela kuchela tuno che estava com arma, estava a procurar esses quilhos, kuile nyuta kana fupa wanu ngel e um esquilho apareceu umengele yesoloka no topo da montanha, na yelu frente, ya mulundu e um homem atirou nesse esquilho inunga yose ya loza yose uma arma de 2 canos de espingarda, mas errou. yume uta wa miengo yali adosa kahashile kuloza Quer dizer, nalumunuka irmão Abraão estava esperando um esquilho, ndumu brana mpana mas ouviu shibwila o tchá, 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 tchá. Eu disse: está vir alguém aí? Que eu vi um homem grande, está a andar com arma, mas está sempre a procurar o animal. Na mata, os caçadores inyanga devem andar sempre prudentes. yatamba lumekwenda nyukanya umunyiene mwenda cha mwendela Enquanto que estás a mexer mashimbu capim, waze unasunga você tem um caçador próximo, vai pensar que animal está aqui, tá, te matar. kushiha Você não sabe que só está sozinho aí naquela mata. yena kusola kunyanga nyikaduka Então, irmão Abraão, quando viu yeshika tumbraza aquele homem com arma, mweneze lunga irmão Abraão se concentrou e disse: aqui se eu mexer o capim, hano nyimu kusunga ya pode vir me dar tiro. ahasa kuloza E logo aparece um esquilho. isumugu yasola E kumwengela quando apareceu o esquilho, afinal aquele grande homem viu o mani esquilho, yose lunga munene ya logo mwengela disparou. ohene ya loza Mas irmão Abraão disse que haloze mpana memba falhou. yahona O esquilo fugiu. gele ya chini O esquilo desapareceu gele yatoka atrás da colina. kunyima lya E eu pensei, ni munyonga irmão Abraão pensou, kumbrana myenyonga o esquilo foi ali desse lado. gele Agora vou conseguir sair daqui. pila mukasa kufuka hapa Começou, me falhou, pronto. Kuchize Enquanto kulunga. o eco dos tiros continua e a arma dele está descarregada. Acabou todos os tiros. Pô, 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 pô. mashimbu waza Conseguiu. sunga uta Assim mesmo, se ele ver o capim, não vai logo disparar. akibwe totene nyuma mwana yapo E comecei a descer a colina, nimtoka kusunu mas o homem aliose selu disparou bem. Mas o homem disparou bem à minha frente. yose lunga ya loza kuluta ya E Abraão estava quase aqui. wedumbrana kapila Mas pá, irmão Abraão disse: ei, isso me fez mudar de direção ya ino ingu alumuna e jina descer pelo outro lado. sunu kina E nesse momento ouvi o disparo de uma espingarda de calibre 22. e pulize shimbu ingu ifa kuloza na wa As balas passavam imbundu já pila jina pali assobiando sobre mim. kololo kela helu ya yabi Uau! E pensei, bem, e munyonga estou num lugar nada acolhedor aqui. uli mtuma chihela chize chishaku pama kanawa Mata, tem cuidado, fica desconfiado. yambulu mekafa
Voltei então para trás ashika ingufuna e desci em direção ao rio. ingusunukina kusalira E Luís eu pensei, ingunyonga vou me esconder por aqui até que eles terminem ingusomina hanu ndotisayo mamanyisa e eu possa sair. eshika ya mtu kutunga Enquanto descia, mashimbo zinapita kunasunuka algo machumba chamou minha atenção ichi kusanyika katalilo kapi mwana chama nyonga chama chamou minha atenção kusanyika kunyonga chama a direta. chindume O Abraão estava assim. ndanga kapila chini Depois, wao essas pessoas estão a disparar aí. watu Depois, tipo, está sentindo tão lhe dizer que olha ainda aqui, do direito, olha ainda aqui. É mesmo que está aqui. Afinal, esses caçadores kumanyi wani nyanga passaram para ali, yapali kila kina estavam fumando aplikana ship e fora, yaya e pacote de cigarro, ize njeke estavam a deixar cair. aplikana i holola Irmão Branham, olha o pacote de cigarro. yatala E njeke quando olhei, ize natalile vi um maço de cigarro vazio. ngumona umwe Ah, masu ya makanya ya kokomoko que alguém havia jogado enquanto corria pelos arbustos atrás do esquilo. ize umwe aholwele mashimbo azapila na zombwesa kele Olhei para aquele maço de cigarro. imutala kuize njeke ya makanya Na verdade, kumanyi não o peguei. kaikwachi Apenas yoze observei, ngakuitala não o peguei. kaikwachi Porque não gosto daquele cheiro de cigarro. mumu chichikuzanga ize vumba la makanya Observei o nome kutala jina de uma empresa ya ou da fábrica antikuza kulingila makanya de tabaco, kulingila que makanya não vou citar nome aqui. chikutongola jina la ize Embora você provavelmente vão conhecer. achipwe nyi yengelumente mwasa kulika Nele estava escrito, no auze março, mukanda kuiligana soneo o filtro de um homem que pensa, kanyingo umwe mutu wa kunyonga o gosto de um homem que fuma. kuzanga cha umwe mutu yoza Olhei para aquilo e pensei, ikutala sona nyinyo filtro de um homem que pensa. kanyingo umwe mutu wa Se um homem realmente pensasse, yote umwe mutu cha mwene não fumaria de jeito nenhum. kwasa kushipa umwe mulali Como isso poderia ser um filtro de um homem que pensa? uchairi mehasa kupwa umwe kanyingo Um homem que pensa umwe mutu yoza kunyonga não fumaria. chiko hasa kushipa Então pensei, mani kashika yingo como isso é enganoso. uchino ili kulionga Essas empresas wanu ma impresa de tabaco akulinga makanya deveriam representar valores americanos. atambile kusolola ulemu wa Amerika Se vivêssemos de acordo com nossos princípios, yite mfasa kutwama ni kulita trabalharíamos para ajudar as pessoas wahashilete kukalakala mumbo kukwasa e pensar nelas. ni kuwanyonga Mas quanta hipocrisia! alioze ulembekese ungahi A razão pela qual não menciono o nome da empresa que fabrica cigarro wena usambilo kusolo kwa kujola jina ya impresa za é porque preciso dizer coisas desagradáveis a respeito dessas empresas. mumu kunazange kuhanjike yume ize isolo kupema kupalikila kwino Quanta hipocrisia existe quando alguém faz qualquer coisa apenas só para ganhar dinheiro. ulembekese ungahi watwama umuze ume mutu malinga tumetuma mumu hanga wa yukembo Se você tivesse estado comigo na feira mundial do ano anterior, iye nate watelanga kupatumika nyami tuwanyino chifuti quer dizer, irmão Brano participou numa feira, numa reunião dos cientistas, kwamba tumbrana me kana kanyina tumekuli kungulula onde o grande médico apresentar aqui, cigarro é que está matando muita gente. uzembuki anja na kasolo langu enyi makanya na shahatwanya Onde estava Yul Brynner hazana kapwa yul brine e outras pessoas fazendo demonstração, yatwako kulinga kusolola teria visto uma experiência interessante, irmão. tambile te kumona tumekweseka Eles pegaram um cigarro ayo yakwata mema e colocaram em um aparelho yasa mu imaparelu e
extrair a sua substância sobre uma placa de mármore, yachiza ihanda ya makanya e o médico recolheu a nicotina. yi umembuki yachiza nikotina Doutor, andotolo o médico. médico O médico recolheu nicotina. umendotolo yachiza nikotina Nicotina são aquele lixo que sai do fumo de cigarro. nikotina kali yose luchisa wa kutuka E aplicou nicotina nas costas de um rato branco. yi yakuita nikotina hali ume pengo kutoma E colocou o animal numa gaiola. yasa ume pengo mchipachikalaka E a cada 7 dias, o rato era examinado. kumatangwa shimbali yesu apila na palika apile kutala Por fim, o rato ficou tão tomado pelo câncer causado pela nicotina, misongo lyato pengo yai yakwachiwa kanser yose wa kutukila ku nikotina único cigarro que já não conseguia mais andar, o rato não conseguia mais andar, ficou com câncer. tondo muwika lumwa makanya ni pengo kahashile kwenda O médico continuou. yi Você sabe que dizem que se pode usar um filtro para impedir o passar. ndotolo yanunga mkwamba ngunyenda nyika ngomtasa kusaumeka nyingo mumungo kukanjisa As pessoas makanya dizem, chile mas acreditou, mas acrescentou, aliose yaweza não existe filtro capaz de remover ou de reter nicotina sem remover também fumaça. watwamine nyumweka nyingo yose mahasa kuchiza nikotina nanjina wa nikuchiza na waika mwishi Discutimos. Porque é necessário haver fumaça. mumu chatela ankupe mwishi E para haver fumaça, ni mumu akupwa ni mwishi há alcatrão. watwama ulimbo E é o alcatrão que produz o câncer. ni ulimbo wenau akuneha kansa E aí, colega, kola ya kansa depois ele fez a fumaça passar pela água wahoiye yapalikisa mwishi e kumeya disse: muitas pessoas pensam que pode filtrar lá. niyamba ngwenye atwanja akunyonga mahasa kudungina ya Mas, independentemente do meio utilizado, aliose solo kutala tize tukuba o temasa resultado continua o mesmo. umbululo linanunga kupaliolieni Alguns dizem: amweka kwamba eu não chupo fumaça para os meus pulmões, não costumo engolir fumaça para meus pulmões. yami kuminya mwishi ihungungu ya Mas eu mantenho o fumo na boca antes de expulsá-lo. haliose yami nakufunga mwishi mkano lyami kuhaho kutuisa O médico demonstrou que aquilo também continha substância cancerígenas. ndotolo ya solo langu nyinyi yaisono yatwama ni imwe ihanda ya O que acontece é que elas, a fumaça, acaba descendo pela garganta. Vai ver, sempre vai engolir tipo como foi. ambango chise chakulingiwa mwini mwishi wakuhwanyi kupalika lumeha muliwo mwana wanjila Não importa o que você pode fazer, solo kutala chise yena mwasa kulinga você continua sendo morto. yena kuna nunga mkufa Amém? Resto vamos continuar outro dia. ize yasula ainunga waliko Isso, nós que cremos a mensagem. ishika yetukakufulia lusambo Não fuma, kada ushipa não beba, kada unwa não suja teu corpo. kada ukishisa mshimba we Nós não fumamos. yetu tukushipa Isso estamos a pregar ainda sobre esse ponto de cigarro. yeshika tunachambujola Uma vez eu estava a ir orar lá na mata, depois do Camundambala. chimwe chisoho na pile kunai Me encontrei com o mais velho, estou a meditar. nguwane umwe mkulwana mashimba de Eu também acostumei na igreja. Eu sou também da Ienha. Eu também sou do sétimo dia. Mas as pessoas andam a dizer que fumar é pecado. alioza twakwa mbango Vai, me fala ainda na Bíblia. tata tunguleze mbimbilia Onde está escrito que fumar é pecado? kushipa dili Nós yetu agradecemos a Deus. nakusakula Porque Deus nos mandou o profeta. sambi yatumina Que profeta Deus abençoe a rica. sambi anuwaisele yakulu Vamos ficar de pé.
Mana hamolu. Ulweze longesora Yesu, ulweze vumbi ya Kristo, lumone mwe chila minga zangoregi yangu ila.
Senhor nosso Deus, mwene zambi yetu esta tarde agradecemos mais tungoloshi twakusakulila nawa pela tua palavra, mwalishile pela revelação. mwa usolwelo Enquanto outro mundo mashimbo atwako está andando na treva, kanendela milima o Senhor nos mandou a luz de mwene entardecer. tutumina pango lyongoloshi Enquanto outros mashimbo akwetu estão andando kanenda na teologia, malongeso o Senhor nos mandou a revelação. mwene tutumina usolwelo Muito obrigado, Senhor. sakuila mwene Recebemos a tua palavra watambula lishile com alegria. tiseke Agora fortifica alatwile takamisa nossas almas, alma zetu fortifica kamisa nossa fé. ufulelo wetu Queremos sair agora, Senhor. Vai conosco, Senhor. yakuni yetu mwene Coloca em nós sakumili yetu o verdadeiro filtro ufika de ukanyimba um homem pensante, umwe mutungu wa de um kunywa homem sábio, umwe mutungu wa de andar kunjepela sempre na tua vontade. nyipa leo Tudo que é do diabo Yesu ezali apo não entra, Senhor. ndainjila mwene Somente o que é santo wika izeli é santo que pode entrar em nós, tamba kunjila muri porque yetu nós somos teu templo, yetu Senhor. tulima Somos tembele o templo do Espírito Santo. tembele Espírito Santo Obrigado, Pai. No nome de Jesus Cristo Jina pedimos. Yesu Kristo ne Amém. amen Vamos com a paz do Senhor. yenu njisambukila ya mwene